Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes e estamos analisando o livro Eleitos mais Livres, do apologista Norman Geisler, um apologista e filósofo muito conhecido nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Norman Geisler é autor de várias obras monumentais, magníficas, esplêndidas. Entretanto, quando Norman Geisler vai tratar sobre soteriologia, o erro frequente acontece na maioria dos apologistas, tanto brasileiros como internacionais. Desconhecem muito a soteriologia monergística e declaram e fazem espantalhos dessa doutrina. Bem, dentro do que nós estávamos dizendo, nós estávamos falando sobre as terminologias de Norman Geisler, como elas são deficientes e como palavras que ele inventou, como por exemplo calvinista extremado, faz uma confusão na mente das pessoas. E eu já vi teólogos, eu já vi artigos brasileiros que foram influenciados por essa terminologia falaciosa, calvinista extremado. Bem, de qualquer forma, isto é uma grande calúnia, uma difamação ao calvinismo, ao evangelho monergístico. Porque se você for observar bem, ou a pessoa ela é calvinista ou ela é arminiana. Não existe calvinismo extremado, não existe arminianista extremado. Existe arminianismo e existe calvinismo. Mas Norman Geisler ele faz uma grande confusão de termos, né? O seu livro realmente é bem deficiente, né? Se propõe a tratar da soteriologia, mas realmente ele é um livro que eu não posso recomendar, porque ele cria mais confusão do que ajuda verdadeiramente. Bem, mas o que seria hipercalvinismo, né? Que Norman Geisler tenta explicar no seu livro Eleitos mais Livres. Por exemplo, no livro Eleitos mais Livres, ele diz o seguinte aqui, no capítulo 4, evitando o calvinismo extremado. Calvinista extremado é alguém que é mais calvinista que João Calvino, de cujos ensinos vem o termo. Visto ser possível argumentar que João Calvino não cria na expiação limitada, que Cristo morreu somente pelos eleitos, segue-se que os que o fazem são calvinistas extremados. Veja bem, página 63, um erro grotesco de Norman Geisler. Tá? João Calvino, ele diz aqui, olha, não cria na expiação limitada. Quem lê isso aqui vai acreditar. Mas na verdade isso é uma falácia histórica, teológica, isso não existe. Calvino, ele acreditava sim na expiação limitada. Tá? Então, ele chama que aqueles que creem na expiação limitada se fazem calvinistas extremados. Mas praticamente todo calvinista, né, todo monergista, ele acredita na expiação limitada. Então, há erros muito graves, né, na obra Eleitos mais Livres de Norman Geisler. Mas o que seria hipercalvinismo? Hipercalvinismo, né, em geral, designa-se, desculpem, hipercalvinista quem por causa da crença da predestinação divina de todas as coisas, nega outras verdades bíblicas. Por exemplo, alguém, dada a compreensão equivocada da soberania de Deus, pode negar a responsabilidade humana, a necessidade da oração, as missões e a evangelização em geral. Ou seja, em outras palavras, Geisler não sabe o que está falando, ou faz uso incorreto, né? E aproveite-se da calúnia
para falar sobre os seus termos. Veja bem o que Norman Geisler diz sobre esta nota muito importante. Olha só, devemos observar que os teólogos que classificamos de calvinistas extremados consideram a si mesmos simplesmente calvinistas e que provavelmente objetariam nossa categorização deles dessa maneira. Na visão deles, qualquer um que não expose os 5 pontos do calvinismo como eles o interpretam, não é, rigorosamente falando, verdadeiro calvinista. Mas isso é verdade. Quem não acredita nos 5 pontos do calvinismo não pode ser calvinista, certo? Então, ele diz também, Norman Geisler, que quem é calvinista extremado não se considera calvinista extremado. Mas essa história de calvinismo extremado não existe. Existem os hipercalvinistas, tá? Que é uma coisa diferente, tá? Ou seja, Norman Geisler recusa-se a permitir que seus oponentes escolham como definir a própria posição. E como a maioria das pessoas tem aversão a fanatismos e exageros, ele, no jogo psicológico de palavras, ele cunha esse termo calvinista extremado. Ainda mais grave é a tentativa de redefinir uma terminologia teológica histórica, pois o termo calvinista sempre significou alguém que, no mínimo, crê e acredita nos 5 pontos do calvinismo. Então, Norman Geisler realmente, como diz aqui no Brasil, ele viaja muito na maionese, né? Mas o que acontece é o seguinte: como Geisler apontou, o termo calvinista tem sido uma relação com João Calvino, certo? Que viveu de 1509 a 1564. Um dos principais pensadores da Reforma Protestante e um dos maiores teólogos da história do cristianismo, embora uma das pessoas mais odiadas dentro do próprio cristianismo bíblico evangélico brasileiro. Por meio dos seus escritos, Calvino influenciou e ainda influencia diversos setores da sociedade, né, e do saber. O seu pensamento inclui e ainda influencia praticamente muita literatura francesa, né? A própria língua francesa, ela foi purificada através de John Calvino. Ele exerceu uma grande influência na Europa ocidental. Por mais que você odeie Calvino, você já vai vir falar para mim daquele evento de Serveto e tudo mais, a grande verdade é que John Calvino realmente influenciou grandemente a Europa ocidental. É possível ver contribuições de Calvino mesmo fora da área religiosa. Por exemplo, alguns estudiosos dizem que John Calvino ele refinou a língua francesa, como eu já disse para vocês, né? A Institutas, por exemplo, ela praticamente foi primeiro em língua latina e depois ela foi tratada em língua francesa. E na língua francesa ela foi ela influenciou bastante a língua francesa numa purificação num francês mais rebuscado que John Calvino buscou, né? Bem, alguns historiadores colocam o termo calvinista como uma tentativa de estigmatizar a teologia reformada. Ou seja, uma tentativa de fazer com que a teologia reformada fosse desacreditada, usando o termo calvinista. É um dos motivos pelos quais eu, particularmente, não gosto de usar o termo calvinista. Eu prefiro me colocar como teólogo reformado, ok? O próprio John Calvino detestou essa história de calvinistas. Quando ele soube disso, ele ficou irritado com isso, né? Isso aí partiu de um teólogo luterano, né, que dizia que a teologia reformada suíça, né, ela estava invadindo a Alemanha. Então ele quis assim menosprezar a teologia reformada, né,
que estava ali sendo ensinada em Genebra. Bem, de qualquer forma, esse termo calvinismo pegou e é usado grandemente pelos opositores da fé reformada, né? Ela passou a ser usada praticamente pelas pessoas que não gostam dessa teologia. Infelizmente, quando se fala, você é um calvinista, então a pessoa ela quer dizer que você é um idólatra de João Calvino, coisas desse gênero aí. Alguns estudiosos, como Karl Plum, considerou o termo calvinista praticamente um termo infeliz, né? Ele concorda com uma tese de outro historiador, que esse termo ele foi cunhado para manchar a reputação dos reformados. Por causa disso, ele considera, muitos historiadores consideram a teologia reformada ou ortodoxia reformada melhores termos para querer se relacionar ao calvinismo. Assim, então é totalmente descabido e até um uso arbitrário, né, utilizado por Norman Geisler, né, quando ele fala que João Calvino, né, é o parâmetro para definir quem é e quem não é calvinista. Aliás, o lema da teologia reformada é Igreja Reformada sempre se reformando, né? Ou seja, Calvino não é o teste da ortodoxia aplicável à igreja, mas reconhecemos que ele é um gigante da teologia, da fé cristã, né? Mas a igreja não coloca ele como norma, como ortodoxia, tá bom? A gente sabe também que Calvino bebeu muito da fonte de Agostinho. Então, o que ocorre é que Norman Geisler demonstra ignorar os debates sobre a teologia de Calvino, pois escolhe um ponto em que o reformador encontra-se em total acordo com o que o autor chama de calvinista extremado. E não existe essa terminologia esse termo dentro da teologia. Para quem estudou as obras de Calvino, fica nítida a defesa da verdade bíblica da expiação limitada, ou seja, Norman Geisler mente, né? Ou pelo menos está desinformado quando ele diz que João Calvino não acreditava na expiação limitada, tá bom? Isso é, que Jesus ele morreu exclusivamente pelas suas ovelhas, tá? Então, no próximo vídeo eu vou tratar sobre os versículos, né, que são usados, alguns versículos que são usados no livro Eleitos Mais Livres por Norman Geisler e a sua explicação e a devida refutação. Muito obrigado por ver esse vídeo. Deixe seus likes, seus comentários e nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.